Olá, minhas admiráveis! Estamos aqui iniciando mais um podcast. Estamos no nosso terceiro episódio. Muito feliz, seja muito bem-vinda aqui. Já compartilha, já chama suas amigas para assistir com você, porque esse podcast vai ser maravilhoso. Hoje nós temos uma convidada muito especial, maravilhosa, abençoada, uma mulher de Deus. E eu estou muito feliz de trazer uma amiga do meu coração, e ela é formada em Direito, é formada em Letras, trabalha na Justiça Federal, é casada, tem 2 filhos lindos, e eu estou muito feliz. É pastora do Ministério de Mulheres Reais da Igreja Batista Getsemane. Estou aqui hoje com Alessandra Chaves. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, amiga, muito obrigada. Eu estou, assim, muito feliz, cheia de prazer de poder estar aqui à mesa com você. E aí, quando eu olho ali para o nome, né? Pode Admiráveis. Eu falo, gente, eu tô na lista das admiráveis. Fiquei extremamente feliz. Você está na lista das admiráveis. Muito feliz. É uma mulher admirável. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, porque nós temos muitas histórias para contar. Temos muitas histórias. E vai ser maravilhoso. Eu já quero, assim, aproveitar cada minuto desse podcast. Vamos. Mas antes eu preciso só mandar uns recadinhos para as minhas admiráveis. Gente, vocês precisam seguir o nosso podcast. Pode Admiráveis no YouTube, Pode Admiráveis, Pode.admiráveis no Instagram. Me siga também nas redes sociais, Esli Barros. Compartilha esse podcast com suas amigas. Dá o seu like, porque é muito importante para nós, é muito importante o YouTube ver que você está gostando do nosso trabalho, e isso ele vai e divulga para mais pessoas. Nós estamos hoje no nosso terceiro episódio, vai ser maravilhoso, e eu espero que você seja muito edificado, muito abençoado com essa palavra. Que Deus possa te abençoar, porque hoje nós vamos falar sobre propósito, nós vamos falar sobre como ser protagonista da sua vida. A Alessandra, ela assumiu o protagonismo da vida dela, e ela hoje faz, assim, coisas grandiosas, né? Mas ela vai contar para nós muitas histórias que nem sempre foi assim. Sim. Não é mesmo, Alessandra? Sim. Então, nós vamos começar com tudo. Vamos começar com tudo. Vamos começar do começo. Vamos começar do começo. Alessandra, você terminou de fazer um evento tão lindo, o Chá Entre Elas. Isso. Foi maravilhoso, um evento para 300 mulheres. Isso. Tava, assim, tudo perfeito, uma presença de Deus muito grande naquele lugar. Foi tudo lindo, né? Mas eu queria saber se você... quando foi que você se despertou para esse ministério, para viver nesse lugar, né, de cumprir o que Deus já colocou no seu coração, o chamado de Deus para a sua vida, trabalhar com mulheres? Quando você despertou para essa missão, né, para essa missão de pastora? Então, vamos começar do começo, né? Vamos. Não teve assim, um despertar, um momento que eu pude dizer assim, eureka, foi agora, eu fui chamada para ser pastora. Na verdade, a minha mãe conheceu Jesus, nós éramos bem novinhas. Então, assim, eu já cresci no Evangelho. E nós morávamos numa cidade pequena. E a cidade pequena, a igreja era pequena, a igreja era praticamente a minha família e mais umas 2. Então, assim, nós crescemos naquele ambiente onde nós limpávamos a igreja, onde nós cantávamos. Eu era professora da escola dominical, eu devia ter 10 anos, já era professora da salinha de 8, com 12 eu era da de 10, e aí eu cantava no louvor, não sei nem se eu sei cantar, mas eu cantava no louvor, e eu evangelizava e limpava os bancos da igreja, enfim, fazia tudo, né? E então, assim, eu vivi nesse mundo de servir. Toda a minha vida foi servindo na igreja. E eu nunca tive, assim, eu não tive tempo de achar um chamado. Eu já nasci chamada, eu já nasci servindo, né? E depois nós nos mudamos para Porto Nacional.
falei até com você aqui no começo, né? Lá eu servia também. Gente, eu fui professora da ESLI, na escola dominical. Então vim para Palmas. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a frequentar a Igreja Batista Getsemane. E as coisas na minha vida, assim, no meu lado espiritual, elas não são planejadas, elas acontecem. Eu nunca planejei assim, eu quero ser pastora, aos tantos anos eu vou ser pastora. Isso nunca aconteceu. Eu vim para aqui, eu fui atuar no Ministério Infantil, estava precisando, né? Toda igreja que você chegar, se você quiser trabalhar, pode procurar o Ministério Infantil, né? Porque sempre precisa. É verdade. E aí eu cheguei ali, estava numa necessidade imensa de alguém para atuar no Ministério Infantil. E eu fui convidada e fui, estava precisando. E no final ali acho que uns 4, 5 anos que eu estou ali atuando no Ministério Infantil, ou menos do que isso, a líder do ministério precisou sair. Porque Ministério Infantil, você sabe, a pessoa vai um tempo e precisa dar uma descansada para retomar de novo, né? E eu acho que a Gabi estava, não sei se eu estava grávida, a Gabriela tinha acabado de nascer. E aquela líder, que é a Raquel Bernardes, ela precisou sair e eu perguntei assim para ela, Raquel, quem vai ficar no seu lugar? Ela virou para mim e falou assim, você. Aí eu falei assim, eu? Não, Raquel, eu vim aqui só porque estava precisando, eu vim servir e tal, mas eu não. E aí ela, Alessandra, precisa ser você, o pastor me chamou, é você e tal. Então, fui eu. E eu entrei ali por uma temporada, fiquei 12 anos. Nossa. E fui para atender aquela necessidade. Depois daqueles 12 anos, como eu falei, a gente precisa de dar uma parada, porque desgasta muito, né? E aí eu dei uma parada, fiquei servindo no diaconato da igreja, mas nada de linha de frente. E aí a nossa pastora de mulheres, ela decidiu mudar-se de Palmas. Pastora Leandro, uma pessoa assim, uma referência na minha vida. E estava tendo um encontro na chácara, e eu me recordo disso, como agora. Eu falei assim, pastora Leandra, quem vai ficar no seu lugar? Ela falou assim, você. Aí eu falei, não, mas eu nunca. Não, pastora, tira isso da cabeça, eu não tô brincando, eu tô falando sério, fico preocupada com sua saída e tal. Não, mas é você, Alessandra, Deus me falou que é você. Eu falei, pois acho que Deus deu o recado errado, porque eu não vou assumir Ministério de Mulheres, não é um ministério pesado e tal. E aí ela falou, não, é você. E aí, Esli, o que aconteceu? Fui eu porque assim, naquele momento precisava ser eu, né? Não tinha uma pessoa para aquele momento, era o que eu pensava na minha cabeça. Eu só vou porque não tem ninguém para esse momento. Porque se tivesse, eu não iria. E a partir daquele momento eu falei, nunca mais eu pergunto para ninguém quem vai ficar no lugar dele. Alguém tá saindo, vai com Deus, que Deus te abençoe. Mas toda vez que perguntava, se eu pergunto, caía para mim. Né? Caía para você. E aí, então, veio aquele processo de eu ficar ali para quê? Para atender. Eu tenho algo comigo, eu não consigo ver a obra de Deus precisando de algo ou de alguém, e se existe eu com a possibilidade de fazer, eu nunca digo não, né? Eu procuro não dizer não, porque eu sei que Deus, a obra é de Deus, mas Ele usa pessoas, né? Os anjos não vão descer para fazer. Então, se são pessoas e aquilo caiu na minha mão, né? E eu entendo que é de Deus, eu vou lá e faço. Então, eu assumi o Ministério de Mulheres Reais como líder de ministério, né? E estou ali há 5 anos, 6 anos agora, servindo como líder. Mas o pastoreio, ele só aconteceu ano passado, né? Mais uma vez eu fiquei assim, né? O pastor me convidou há muito tempo atrás. Alessandra, eu quero consagrar você como pastora. Eu vejo que você tem perfil. Pastor, eu acho que não está no tempo, não sei se é bem isso, tal. E chegou um momento que, quando eu assumi ali a liderança, uns 2 anos de liderança aproximadamente, ele chega para mim, Alessandra, é chegado o momento. Eu preciso consagrar você. Pastor, mas eu faço tudo tão bem como líder, que necessidade que tem? O senhor não acha que eu estou fazendo um bom trabalho, tal?
E eu, assim, na verdade, eu tinha uma Resistente, resistência, mas não era resistência por resistência. Era resistência mais por medo, sabe? É uma responsabilidade Era uma muito grande. responsabilidade. E essa responsabilidade me trazia medo, era cômodo eu ter o nome de líder e ficava ali com uma liderança e tal. E chegou um momento que, ao invés de vir falar comigo, ele falou com meu marido, chegou para a Cid e falou: Cid, eu quero consagrar a Alessandra, eu já chamei ela 2 vezes, e ela está sempre dizendo: não, pastor, não está no momento e tal. E agora eu chamo você e eu quero saber se você reconhece nela o pastoreio e tal. Ele, reconhece, eu acho que ela já é pastora há muitos anos, né? Começou no Ministério Infantil, ela já era pastora de crianças, hoje é pastora de mulheres. E aí o pastor me chamou e falou assim: o Cid disse que reconhece você como pastora, ele é seu esposo. Eu reconheço você como pastora. Por que você não quer assumir o pastoreio? E aí eu coloquei para ele meus medos, meus temores, e ontem a gente teve uma reunião de pastores e no depoimento delas eu consegui me enxergar, assim, ninguém chega lá, oba, você é pastora, todo mundo vai com certo receio, eu acho que pela responsabilidade mesmo, né? E eu falei para ele: olha, o senhor é a autoridade espiritual sobre a minha vida, o meu marido também é autoridade sobre a minha vida. Se vocês estão dizendo que é momento e que eu devo ser, eu vou acreditar em vocês, né? Vocês são 2 homens de Deus. É verdade. Vocês são chamados e então, assim, não foi um despertar, foi o momento que Deus falou assim, é aqui, é agora, chegou a hora e você não tem que fugir, isso não é por você, nunca foi por você, eu vou te capacitar. E entendendo isso, eu assumi, aceitei com amor, com zelo, com responsabilidade, né, que não é um reconhecimento, mas é uma investidura de autoridade. Então eu recebi essa investidura sobre a minha vida e estou aí fazendo aniversário de pastoreio, né? Agora em julho faz 1 ano que eu fui consagrada. Que lindo! E é isso. Que linda, Alessandra. Alessandra, eu fico assim, todo mundo já reconhecia você como esse lugar de pastora, né? Porque você já estava ali na frente do ministério, já desenvolveu um trabalho muito lindo, né? Eu vejo assim que as mulheres foram, o trabalho que você tem desenvolvido tem crescido muito, né? Eu vejo que o ministério cresceu muito. O último congresso foi tão lindo, foi maravilhoso, né? Então, assim, esse lugar é só um lugar de reconhecimento. Ale, mas eu posso contar as nossas histórias? Ah, com certeza. Posso? Vamos conhecer todas as facetas, né? Todos os lados. Você sempre serviu na igreja, sempre trabalhou, né? Sempre foi uma cristã ali dedicada, né? Mas nem sempre, assim, eu não sei, mas eu vendo de fora. Teve uma época que a gente era muito próximo, a gente estava estudando juntas na sua casa, né? E a gente estudava para concurso. E eu lembro de uma vez que eu fui na sua casa e você falou assim para mim: Esli, eu acredito que Deus existe. Quando você falou essa frase para mim, essa frase me chocou. Sabe, eu fiquei chocada, por quê? Porque você era já, assim, a gente já tinha muitas histórias juntas. Eu até terminei de contar aqui para você que a gente fez uma campanha de oração na época para passar no vestibular na sua casa, né? Então, assim, a gente já tinha histórias juntas. Quando você falou isso, eu fiquei chocada. Por quê? Porque eu espero ouvir isso, que eu acredito em Deus, de uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, né? Mas naquela época você falou assim: eu acredito em Deus. Mas Deus, Esli, ele não preocupa com detalhes da nossa vida. Deus, olha, eu lembro até que você falou assim: essas coisinhas pequenas, assim, eu nem peço pra Deus. Verdade, eu lembro disso. E aí eu queria saber, porque às vezes, Alessandra, hoje você tem um ministério, é pastora, né? Faz um trabalho lindo, exerce um papel de muita autoridade, tá ali no púlpito, tá sempre na plataforma, né?
E às vezes as pessoas pensam que a vida é isso, que sempre foi assim, que você sempre, né, teve aquela vida ali de palco, né? E aí eu queria que você me contasse um pouquinho dos bastidores. Eu quero saber os bastidores. Porque nessa época eu sei que você estava num momento assim que não era esse momento de tanta intimidade que você tem com Deus hoje. Sim. O que aconteceu? Me conta como que foi. Se realmente, né, teve esse tempo de estar mais distante um pouquinho de Deus. Sim. Como que foi? Me explica. Então, é tanta coisa, né? Mas é muito bom você falar nesse assunto, porque às vezes a gente pensa que a vida cristã, ela é linear, né? E nem sempre ela é linear. Às vezes você tem aqueles momentos de alto, de baixos, né? E tem momentos que você, graças a Deus, que eu falei pra você que eu crio em Deus, né? Ainda bem que eu não cheguei no ponto de dizer que não cria. Mas tem aqueles momentos, sim, que realmente você fala assim, poxa, eu creio em Deus, mas parece que, apesar de saber que Ele existe, Ele não está muito preocupado comigo, né? É como se fosse assim, tem tanta gente, tem tanta coisa para Deus preocupar. Ele vai preocupar comigo? Ele vai preocupar com o meu sonho? Ou vai preocupar com uma necessidade mínima aqui minha? E aquele tempo era o nosso tempo de concurseiras, né? Nós estávamos ali naquela luta por concurso e eu lembro que naquela fase ali, eu estava chegando na minha fase final de forças, de esgotamento, né? Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu já tinha Gabriela e eu estava me dividindo entre Gabriela e trabalho, né? E eu tinha 2 trabalhos e tinha que estudar. Parecia muito, mas não era muito, porque eu tinha 2 empregos, então as horinhas de trabalho que tinha de estudo daria ali 2 horinhas, 3 horas, e concursos pesados para você conseguir chegar naquele ponto. E eu fui chegando em um esgotamento, que é um tema interessante, no esgotamento físico. E eu gosto de uma pastora da minha igreja, a pastora Rosivane, ela gosta muito de falar isso, ela é psicóloga. Sem sanidade não há santidade. É verdade. E eu acho que eu estava perdendo a sanidade, Asli. Eu esgotei, você lembra disso? Eu lembro. Eu sei, você lembra que às vezes você chegava lá em casa para eu estudar e eu tinha dado uma crise emocional, não tinha mais nem força. Lembro de vezes que eu deitava na rede, vocês ficavam lendo e eu ouvindo, porque eu não tinha mais nem força de ficar sentada. E aí, entre uma aula e outra, gente, peraí, deixa eu tomar um gásinho ali, deixa eu tomar um energético. Então, assim, naquele momento da minha vida, eu falava assim, gente, eu já estou indo para quase 3 anos de estudo e aquilo não era muito, mas para quem está estudando 2 ou 3 horas por dia é muito pouco, né? Para quem tem filho, para quem tem marido, família e tal, é muito pouco. Então eu estava chegando numa fase na minha vida que eu dizia assim, eu conheço Deus, eu conheço a soberania de Deus, mas eu estou precisando vivenciar o amor e o cuidado de Deus. Né? Porque, pelo amor de Deus, batendo na trave, você lembra? A gente ia, TRE, naquela época era concurso de TRE, rodamos esse Brasil, de Minas, Pará, Maranhão, para tudo quanto era canto, batia na trave. Gente, eu lembro que eu passei no concurso aqui do estado para analista, chamaram até o número 1 antes de mim, quando chegou em mim, parou. Aí eu passei no TRT daqui do Tocantins, aí chamaram quando estava para chegar em mim, pararam de chamar, eu, meu Deus, o que é isso? Cadê? Onde é que está esse amor de Deus que vai em todo mundo, alcança todo mundo, só não alcança a mim? Né? Então, eu acho que foi mais ou menos por aí, foi uma fase realmente em onde tinha essa questão até da sanidade, eu não estava bem emocionalmente e eu conseguia, graças a Deus, enxergar a existência de Deus, mas eu não conseguia enxergar muito o cuidado dele. Ele agindo na sua vida. Ele agindo na minha vida. Né? Então, assim, são momentos que são importantes a gente passar por eles para depois você ir construindo uma estrutura de Deus mais firme na sua cabeça, que você vê que tem momentos que você está embaixo, mas não quer dizer que Deus não está com você. Né? E aí é bom saber que Ele nos ama a ponto de dizer assim, filha, eu estou sabendo aí que é uma fase, vai passar,
daqui a pouco você vai voltar e vai voltar com uma experiência nova, podendo falar de mim de uma outra forma. E foi isso que aconteceu, né? Nossa, e eu vejo, Alessandra, que essas experiências, né, a gente precisa dessas experiências para a gente até olhar para o outro, né, olhar para outras mulheres, hoje você trabalha com mulheres, e entender que existe, que você vai passar por esse momento, né, que às vezes você não está tão perto, que às vezes você não consegue estar tão próximo, né, e eu vejo que Deus vai levantando pessoas ao seu redor para orar por você, para te fortalecer, para te ajudar, porque foi uma época que eu orei muito assim por você. Eu lembro que era uma época que eu tava de muita busca, eu orava muito e jejuava, e aí eu falava assim: Senhor, se mostra para Alessandra de novo, ela precisa, né? Sim. E aí a gente vê que Deus vai nos unindo para que a gente vai, assim, uma sustentando a outra. Sim, né? E é verdade. E hoje eu vejo assim, quando você foi consagrada pastora, gente, eu fiquei tão feliz e eu me recordei muito dessa história, porque eu vejo que você está no lugar que Deus chamou para você, é um propósito, né? Você tem desenvolvido um trabalho muito lindo. Então, muitas vezes a gente não está, né? Talvez exista hoje muitas mulheres que estejam com esse mesmo pensamento: nossa, Deus, ele se afastou de mim, ele não se preocupa com a minha vida, eu não estou sentindo o amor de Deus por mim, por que Deus não fala comigo, né? Um dia desse eu falei: nossa, Deus falou isso comigo, e uma pessoa falou para assim: gente, Deus não fala nada comigo. E às vezes Deus está falando, Deus está cuidando, Deus está te abençoando, e você às vezes não está vendo, né? Sim. Ou então, muitas vezes, até as nossas, eu vejo muito hoje, Alessandra, que a nossa, quando a gente não acredita que Deus está ali cuidando e abençoando e trazendo essa... E a gente não passa a ser grato pela dificuldade que a gente está vivendo, né? Parece que as coisas vão ficando mais difíceis. Sim, Você percebeu isso? Todas as vezes, sabe? Porque eu também já tive esses momentos. Todas as vezes que eu tive esse momento de falar assim: ah, não, Deus não está mais preocupado com isso aqui, se esqueceu de mim. E aí as coisas parecem que ficam piores, porque eu não estou sendo grata por aquilo que eu já tenho, né? Não estou sendo grata por aquilo que eu já conquistei, porque você tinha emprego, né? Tinha sua família. E aí, mesmo tão abençoado, uma casa linda, maravilhosa. E aí, às vezes, a gente quer uma coisa e a gente foca naquilo e deixa de ver todo o contexto que a gente está, né? E aí a gente vai afastando a bênção de Deus na nossa vida, em vez de a gente trazer. Mas me conta mais, como foi que você... como que foi, assim, foi após... Eu até falei assim: Alessandra, você passou no concurso, trabalha na Justiça Federal, e aí eu vejo assim que depois disso Deus falou assim: agora você... Eu vou te laçar. Eu vou te laçar. Foi mais ou menos isso? Foi assim, uma experiência forte que Deus vai trabalhando aos poucos, né? Não sei se você se recorda, eu comentei até com você esses dias. Eu sempre fui uma pessoa assim muito, muito determinada, né? Só o fato de eu estar estudando, adoecida, que eu estava adoecida, e persistir ali, mostra a minha força, a minha determinação. Mas eu tinha algo assim que eu acho que me favorecia, ao mesmo tempo era em meu desfavor, que eu sempre fui muito racional, muito racional. E naquele período ali, terminou a faculdade, eu tracei minha vida, não sei nem se é exatamente o contexto do que você está falando, mas eu tracei minha vida. Eu sempre fui assim, eu sempre fui muito organizada. E no período da faculdade eu já falei assim: eu vou terminar a faculdade, assim que eu terminar a faculdade, eu vou fazer um curso. Naquela época a gente tinha que fazer o Damásio em São Paulo, se a gente quisesse passar em algum concurso, né? Me organizei financeiramente para eu poder ir para São Paulo fazer esse curso.
e me planejei, sabe? Eu toda a vida fui uma pessoa muito planejada. E aí veio a Gabriela e depois algumas coisas foram acontecendo e eu vi que não dava para eu ir para São Paulo. Eu comecei a estudar em casa mesmo, então eu tive que oferecer muito de mim, né? Até além das minhas forças, como eu já falei. E cheguei ao ponto do adoecimento, né? De uma exaustão muito grande. E eu me lembro que eu fui até o médico e fui ao neurologista naquela época, acho que nem tinha muito psiquiatra aqui em Palmas. E ele virou assim para mim e falou assim: minha filha, você precisa tirar a cabeça do umbigo. Você não está enxergando o mundo ao seu redor, você só está enxergando uma coisa só, você só está enxergando esse concurso, você traçou. Como é que é a sua vida? Eu falei assim: eu tracei a minha vida e no traço que eu fiz, eu ia terminar a faculdade, eu ia para São Paulo, eu ia terminar São Paulo, eu ia chegar aqui, eu ia fazer um concurso do Ministério Público, ia virar promotora, e eu ia fazer júri, eu ia ser a bambambam e tal. E ela falou assim: você precisa tirar a sua cabeça do umbigo, a vida não é assim, você não tem condições de dirigir sua vida, você não tem condição de traçar a sua vida, e você tem que imaginar que tem, no caso, no pensamento dele, existe o destino, né? Na minha cabeça não é o destino, existe Deus traçando a nossa história, né? E eu precisei passar por isso, e eu comecei naquela época que você falou aí, eu estava nesse momento, eu posso talvez chamar de incredulidade, ou então assim, de obsessão, né? Eu tinha uma obsessão muito grande: eu vou ser o que eu quero, eu vou chegar onde eu quero, e essa obsessão às vezes amortece a nossa fé, porque a razão tem que entrar em primeiro lugar, né? E aí eu cheguei naquele ponto, né, da exaustão, do repensar a vida. E eu lembro que eu estava lendo um livro sobre, eu não vou lembrar o nome dele aqui, sobre a vontade de Deus, do Charles Swindoll, não lembro mais o nome. E ele falava um pouco sobre isso, né, que a vontade de Deus se cumpre na nossa vida, tal. E eu terminei de ler aquele livro parece que ele me perturbou mais do que me ajudou, sabe? Falei: meu Deus, eu tô confusa agora, onde é que eu vou achar essa vontade? E eu fui para um segundo livro que alguém me indicou. Acho que a pessoa viu meu desespero e falou assim: você está precisando dar uma reviravolta. Alguém me indicou o livro Render-se. Eu não esqueço desse livro. E aí, quando eu li esse livro falava que a gente precisava se render a Deus. E render a Deus era um risco. Eu falei: é tudo que eu não quero, risco. Correr risco. Eu quero acertar, eu quero ir no caminho, né? Mas eu comecei a ler aquele livro, continuei um livro fininho, mas eu continuei lendo aquele livro. E aí, no final, eu fui entendendo que ele era um risco seguro, né? Seguir a Deus, ele tem riscos, mas, assim, é um risco saudável e que eu precisava aprender aquilo. Eu precisava aprender a passar por ajustes. Eu precisava aprender a passar por mudanças. Eu precisava me adaptar, não àquilo que eu criei para a minha vida, mas aquilo que Deus criou para a minha vida. E que estar dentro do propósito de Deus era o lugar mais seguro para mim. Então, aquilo que no livro falou, que me chamou a atenção, que chamava de risco, né? Não era um risco que vai te colocar em perigo, né? Mas é um risco que vai te colocar em segurança, porque aí o risco já não é mais você. Agora é Deus, né? E aí foi quando Deus foi me trazendo para esse lugar de dizer assim: não, agora você vai sair de cena e eu vou entrar, porque agora você vai recuar. E aí eu cheguei num nível de exaustão muito, mas muito grande mesmo. Eu tive que pegar a licença médica, eu não conseguia trabalhar, né? Eu não estava conseguindo sequer cuidar dos meus filhos da forma como eu deveria. E precisei de toda uma rede de apoio, de mãe, de irmã, de todo mundo ali, tipo, recua, e eu sem querer recuar: não, eu consigo, eu vou conseguir.
E eu fui recuando, aí Deus foi se revelando, foi se descortinando para mim. Aí Deus foi mostrando, não, Alessandra, não é desse jeito aí não. A sua história não foi você quem fez a sua história fui eu. Você só tem o papel de desenvolver essa história, você só vai desenvolver aquilo que eu tracei. E se você não fizer desse jeito, né, vai ser pior para você. E eu, Wesley, eu sou racional, mas eu me considero uma pessoa inteligente. Uhum. Quando eu vi que estava errado, falei, peraí, eu vou recuar, então. Então, Deus, não sou eu não, né? Não é você. Então, eu falei, agora eu vou recuar e eu vou deixar o Senhor falar tudo comigo. E agora o Senhor vai falando, eu vou ouvindo sua voz e eu vou seguindo. E aí, um dia... sabe aquelas mensagens aleatórias que as pessoas colocam no WhatsApp? Uhum. Eu vi esse pregador aqui, lembrei e tal, jogou no grupo, que ninguém passa desapercebido pela maioria das pessoas, né? Eu estava num dia, não dos meus dias melhores, falei, vou assistir essa 1.500, acertei naquela ali. E lá, eu lembro que no final da mensagem, o pastor falava assim... Deus tem tesouros escondidos para entregar para você. É um versículo que está lá em Salmo, não lembro, que fala que Deus tem tesouros escondidos para aqueles com quem Ele tem uma aliança. Nossa. Aí eu peguei a chave. Eu falei, agora eu vou atrás disso. Eu vou atrás dos tesouros. Eu não quero mais essa história que eu desenhei. Não tá dando certo, não funcionou. E mesmo que tivesse funcionado, uma hora, se fosse a minha história, uma hora não ia dar certo, né? Aí eu falei, peguei a chave. Deus, agora eu não quero mais a minha história, agora eu quero os tesouros escondidos. Uau. Aquilo que o Senhor escondeu e que só eu entendi que os tesouros escondidos que Deus tem para minha vida é só eu quem consigo conquistar. Então Deus tem tesouros escondidos para minha vida, Ele tem tesouros escondidos para sua vida. Você precisa acessar os seus tesouros, eu preciso acessar os meus. E se eu não acessar aqueles tesouros que Deus tinha para mim, eles nunca vão ser utilizados. Aí você já imaginou eu chegar lá no céu e Deus falar assim, olha aqui, eu tinha isso aqui para você. É uma revolta muito grande. Deus, só não vou pedir para voltar, porque ninguém vai querer voltar do céu, né? Mas é uma frustração muito grande, né? Alessandra, meu Deus do céu. Hoje de manhã, estudando assim, pra gente vir conversar sobre o propósito, e o versículo que eu tava lendo, a mensagem era justamente essa, que Deus já depositou em nós. Deus já depositou em nós, né, os nossos tesouros, já depositou, dons e talentos Ele colocou em cada um de nós, né? E quando a gente entende isso, que Ele já depositou isso, a gente começa a falar, Senhor, então age aqui na minha vida, eu quero viver isso, eu quero andar nesse propósito, né? Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito mesmo. Sim. A gente pensa que é mais seguro, né, Wesley? Você fala assim, eu quero confiar em Deus, mas você diz que confia, só que você entrega um pouquinho para Deus, o outro você vai segurando aqui a rédea, porque parece que você sabe mais do que Deus, né? Então, jeito. Assim, você fica tentando ajudar Deus, e aí chega um momento que você fala assim, não funciona, ajudar Deus não funciona, Ele é o Criador, Ele fez tudo, Ele fez o universo e Ele me fez. Então, se Ele me fez a sua imagem e semelhança, tudo mais que tem aqui está debaixo do comando dele, Ele nos deu essa autoridade, então é para a gente vivenciar o melhor dele nessa terra. Então, deixa Ele que fez tudo. Eu penso muito nisso, sabe? Eu penso muito, gente, Deus fez tudo, Deus fez o universo inteiro, fez as galáxias, fez o mar, colocou controle em tudo. Eu acho muito lindo lá em Salmo quando fala que Deus controla até o horário, o homem sai para trabalhar de dia, o animal sai para trabalhar à noite. Deus fez tudo de forma harmoniosa, não tem conflito. Você já imaginou se fosse animal correndo junto com o homem trabalhando? Não ia dar certo, então Ele equilibrou tudo. Gente, Ele sabe de tudo, Ele fez tudo. Para que eu vou ficar quebrando cabeça no lugar de Deus? Né? Deixa Ele fazer, a gente fica só na mordomia, no sentido assim, de fazer aquilo que Deus nos diz que nós devemos fazer, né? É verdade. E aí foi nesse momento que você passou no concurso? Quando você abriu mão, quando você recuou? Aí, nesse momento, eu fui aprovada, né? Nesse concurso que eu tô hoje. Mas eu fui aprovada, mas eu não fui chamada, né? Eu lembro que demorou muito. Eu sou aprovada, sabe? Eu sou daquelas que Deus gosta de botar lá, testar até no último minuto. Eu falo assim, Deus, é porque o Senhor quer fazer coisa grande mesmo. Porque eu sou provada,
Porque quando você é provada naquelas áreas que você é mais provada, você consegue abençoar a vida de mais pessoas, né? É verdade. Então, eu sou provada na resistência. Então, eu passei no concurso e você acredita que passou quase 4 anos, eu fui chamada no apagar das luzes. Sério? Então, assim, eu já nem acreditava mais que eu ia ser chamada. Corri o risco de eu ser chamada e eu nem ficar sabendo. Uma amiga minha que virou para mim e falou assim, olha, você vai ser chamada no concurso tal, você tá preparada? Aí eu falei assim, então eu vou pela sua fé, porque eu mesmo não tô tendo mais fé nenhuma nisso. Não, você vai ser chamada, acho que eu tô 15 acima de você e eu também vou ser chamada. E aí eu fui chamada nesse momento da minha vida, Deus sabia de tudo, então Deus ainda ficou ali me tratando por 4 anos, né? E naqueles 4 anos eu tive que ficar na dependência de Deus. Eu precisei ficar na dependência de Deus. Foram 4 anos que eu ainda consegui estudar mais 1 ano, 1 ano e meio. Aí foi esse momento aí do adoecimento. Eu sequer consegui estudar. Então ali agora era Deus, ou então não tinha mais expectativa para mim. E aí foi quando Deus me chamou. E Deus me chamou para assim, a 5 minutos da minha casa, né? Aquilo que eu falei para você, a gente estava lá no Pará dizendo essa terra é nossa, e Deus dizendo assim, essa terra não é sua, a sua terra está a 5 minutos da sua casa, eu quero abençoar você, é lá onde você mora, eu não tenho isso aqui para você. Então, assim, isso ensina pra gente, né? Ensina pra gente. Tem o tempo, tem o lugar de Deus. E tem um tratamento, né? Alessandra, Sim. Quando você fala assim, você percebe que a gente precisa passar por um processo para a gente chegar nesse lugar onde Deus planejou para nós, porque muitas vezes nós não estamos prontas. Sim. Sim, com certeza, eu não tenho dúvida, e Deus prova aqueles que Ele ama, né? Então, assim, é importante esse processo para ser aperfeiçoada em Deus, né? Para você ter a oportunidade de exercitar a sua fé e de você crescer naquela área, né? Então, isso é muito visível. E o mais interessante é que isso não acontece só uma vez, né, Esli? Não. Isso vai. Se for só uma vez, agora para eu sentar aqui e dizer assim, Esli, finalmente passou, eu fui aprovada, eu agora sei depender de Deus. Mas não é só uma vez, a gente vive constantemente assim. Com certeza. Cada nível que você alcança Sim. em Deus tem um próximo. Sim. Tem um próximo nível, né, que vai te levar a novas experiências, a novas situações, né? Então, assim, e a vida da gente é assim, a gente Sim. nunca tá pronto. Não, a gente nunca tá pronto, né? A gente sempre tá nesse processo de crescimento, Sim. né? De buscando um novo nível, Sim. onde Deus quer nos levar, né? Sim. Eu vejo que hoje você tem uma identidade muito ativada. Sempre foi assim? Sempre você soube, eu sou, né? Estar nesse lugar, assim, de pastora, de líder, né? No seu concurso, tranquila, né? Tranquila na sua vida profissional, né? Mas teve momentos que você não sabia direito quem era a Alessandra? Esli, assim, com exceção desse momento aí que eu estava vivendo essa descrença, assim, eu posso dizer que, graças a Deus, eu nunca tive problema de identidade. Nunca tive. A minha mãe, ela foi uma mulher muito sábia, né? Eu sou assim, a maior admiradora da minha mãe. Minha mãe é meu referencial de vida aqui na Terra, de mulher aqui na Terra, é minha mãe. Um beijo para a irmã Nazaré, ela é um amor de pessoa. Minha mãe é assim, eu tenho que cuidar para não idolatrar, porque ela é meu referencial. E a minha mãe nos criou de uma forma muito, muito sábia, sabe? Assim, e ela firmou nossa identidade. Eu não sei nem se ela sabia exatamente o nome disso, o conceito disso. A gente fala muito hoje sobre identidade, mas há 50 anos atrás, você fazia sem saber o que você estava fazendo. E minha mãe fez isso. Ela firmou muito bem a nossa identidade. Nós somos três irmãs, né? E graças a Deus, todas três com a identidade muito bem firmada. Então, assim,
eu devo isso a ela. Ela ensinou o caminho, ela mostrou Jesus para nós, ela nos mostrou Jesus como pai, né? E ela nos ensinou, ela cuidou, firmando isso o tempo inteiro. Filha, você é capaz, filha, você... só para você ter um exemplo, no dia do chá, ela chegou e quando ela foi chegando, ela falou assim, filha, você tá linda e você ande no meio das pessoas se sentindo segura porque você está bela. Na hora que ela falou isso, eu me senti. Eu falei, pronto, agora eu sou a mulher mais bonita da festa. Minha mãe já disse isso. Minha mãe falou e agora eu vou na palavra dela. No final, uma pessoa chegou e me procurou e falou assim, é porque você passou por mim ali, você me mostrou tanta segurança. Foi a sua gerente, né? Você me mostrou tanta segurança e eu queria te falar isso. Aí eu fui e contei pra ela. Falei, o segredo foi minha mãe que me pegou ali nos bastidores e me falou isso. Mas, na verdade, a minha mãe sempre fez isso. Então, isso você vai criando, vai firmando aquela identidade de que você é capaz, de que você é você tem uma identidade, você é individual, e você, enfim. Ela fez isso com a gente e graças a Deus hoje eu tenho, né, assim, consigo entender, consigo trabalhar com muitas mulheres que têm a identidade não muito bem formada e nem reconhecida, mas não pela minha própria experiência, pela experiência de outras pessoas, e às vezes eu estudo sobre identidade para eu poder falar com propriedade. Então eu falo com propriedade daquilo que eu tenho, não daquilo que não me faltou. Às vezes edifica mais e acrescenta mais na vida das pessoas falar da sua ausência do que daquilo que você tem, né? Mas a minha realidade é essa, graças a Deus. Eu tenho essa questão de identidade, toda vida eu soube o que eu quero, eu toda vida sei aonde eu quero chegar, graças a Deus, mas isso não retira também das dificuldades, dos percalços, claro, que a gente sabe, e nem daqueles momentos assim que você fala, caramba, hoje parece que o negócio não tá dando certo, o que tá acontecendo comigo? Como aconteceu nessa fase, né? Mas mesmo nesse momento, como você falou, eu sabia que Deus existia, né? E que eu tinha um referencial, eu sabia onde eu precisava me referenciar. Então, tirando esses altos e baixos, no geral, eu posso falar para você que, graças a Deus, eu sei muito aonde eu quero chegar e qual é o meu destino em Deus. Sabe? Mas você percebe que hoje nós temos uma geração, você trabalha com mulheres, de pessoas que estão tão perdidas, sem referencial, sem viver o propósito, né? E, assim, como que você, né, trabalha nesse direcionamento, né? O seu evento foi Emoções Curadas, isso, né? Como que você chegou imaginou esse tema para por causa das pessoas ao seu redor que têm vivido esse momento de a gente ver que tem muitas pessoas precisando de cura nas emoções, sim, né? Como que você tem visto as mulheres nesse momento? Esli, dentro da igreja, fora da igreja, em qualquer lugar que você for, você vê um adoecimento emocional, né? Às vezes você fala assim, é porque é só as pessoas que não conhecem Jesus. Não, quem conhece Jesus também, tem muita gente adoecida emocionalmente, né? E isso é um pedido de urgência que a gente tem em nossas mãos, né? No trabalho, na igreja, né? Eu convivo muito ali com o ambiente de igreja, com as mulheres da igreja, mas você também tem relacionamentos no trabalho, você tem relacionamentos fora, e você vê que o clamor é esse, né? Já era antes da pandemia, e depois da pandemia isso se agravou, né? Porque a pandemia mexeu muito com o emocional das pessoas. E a gente sabe que as emoções, elas são a base para o nosso bem-estar, né? Quando você está bem emocionalmente, você também está bem espiritualmente. Não tem como você dizer que você está bem espiritualmente se as suas emoções não estão bem, porque o Espírito Santo atua através das suas emoções. Então, se as suas emoções não estão boas, tudo desequilibra, né? Tudo vai se desequilibrando. Então, assim, eu penso que a base
do bem-estar, da integralidade da mulher, da plenitude da mulher está nas emoções. Se o problema é esse, vamos ao encontro desse problema, né? Vamos tentar sanar isso. E isso é muito presente. Isso é presente na vida da mulher e interessante, na vida da mulher em todas as fases. Uhum. Se você pega uma criança hoje, você vê que as crianças estão emocionalmente frágeis. Você pega uma jovem, você vê a mesma fragilidade na vida da jovem. E isso a gente vai vendo em todas as fases. E isso é fácil de se perceber, de se detectar. E é um investimento que nós temos feito ali na nossa igreja, fizemos no chá, mas nós estamos constantemente trabalhando as emoções das pessoas, porque eu acho que é o ponto de partida. É verdade. Se suas emoções não estiverem curadas, né, você não consegue ser bem-sucedido em nada, né? Então, hoje é, assim, primordial. Sim. E eu até quero já deixar para cada uma das nossas admiráveis que estão nos seguindo, busque isso, né? Sim. Busque curar suas emoções, identifique o que precisa ser curado, o que precisa ser transformado na sua vida. Busque, estuda sobre isso, né? Nos acompanha aqui nos nossos podcasts, Sim. porque a gente sempre vai trazer histórias que vão te ajudar a edificar. O propósito desse podcast é justamente isso, Alessandra, levar histórias para que as mulheres sejam encorajadas a viver seus sonhos, viver os planos de Deus, viver o seu propósito, porque quando eu tenho uma identidade ativada, eu sei qual é o meu propósito e começo a andar na direção disso, né? Sim. Deus já colocou tesouros escondidos em nós, já nos entregou dons e talentos para que a gente pudesse realizar, né, grandes coisas aqui na Terra. E a primeira, eu falo que é o propósito universal nosso, é servir a Deus, louvar Ele, engrandecer o nome dele através da nossa vida, né? Nossa vida precisa ser de tal forma que as pessoas vejam Deus em nós, né? Então esse é o nosso maior propósito. Então, Alessandra, mas me conta, trabalhando com mulheres, qual é o maior desafio seu hoje? Como que assim, o que você acha mais desafiador, né, nesse ministério? Tudo é desafio. Tudo. Vamos imaginar assim, quais são os maiores. Mas assim, como pastor, estar à frente de um ministério, seja ele qual for. Para mim, o meu maior desafio é me colocar assim, entre Deus e aquelas mulheres, no caso, sendo pastora de mulheres. Porque como pastora, como líder de mulheres ali, eu tenho um grupo que esperam ouvir de mim o que Deus tem para falar para elas. Não estou falando que Deus não fale para elas individualmente, porque Deus fala, né? Mas, assim... Um direcionamento. Como um grupo, né? Qual é a direção que Deus tem para aquele momento, para elas? Qual é o rumo, qual é a rota a ser seguida naquele momento? Isso, para mim, é um desafio muito grande, né? Eu me colocar assim diante de Deus e ouvir a voz de Deus, falar, Deus, o que é mesmo que o Senhor quer para as mulheres da Igreja Batista de Getsemane? Só que a minha oração não para por aí. Eu não quero que Deus fale comigo algo para as mulheres da Igreja Batista de Getsemane. Eu quero que Deus fale para as mulheres de Palmas. Eu quero que Deus fale para as mulheres do Tocantins. Eu quero que Deus fale para as mulheres do Brasil, para o mundo. Eu não sei aonde Deus vai me levar. Ou, enfim, se Ele quiser me deixar escondida na Igreja Batista de Getsemane, está ótimo. Se eu ver uma mulher restaurada, está ótimo. Mas se eu ver multidões, está melhor ainda, né? Então, assim, eu fico sempre me perguntando, Deus, o que eu vou falar? Se o Senhor me chamou, se o Senhor me separou, tem uma responsabilidade para mim, eu tenho uma mensagem para passar para elas e eu não quero ser confundida com vozes externas, eu não quero ir por emoções, eu não quero passar uma mensagem que está dentro de mim e que não está no teu coração. Então, isso para mim é a maior responsabilidade. Isso me deixa assim, com um certo temor, um certo tremor. Então, isso me faz buscar muito a face de Deus, sabe? Para eu poder receber. E tem o desafio de receber e ativar. Porque às vezes Deus traz uma coisa para o seu coração, você entende que é de Deus, você precisa fazer aquilo.
mas você precisa ativar aquilo no coração das mulheres, entendeu? Então, eu tenho 2 responsabilidades, 2 desafios muito grandes. Receber de Deus e transmitir para as pessoas e ativar as mulheres naquela área, naquele aspecto, naquele momento, falar assim, olha, o que Deus está esperando de nós, aonde Deus está querendo nos levar, nós precisamos passar por isso aqui, então enxerga junto comigo, pega a chave comigo. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade, sabe, de fazer as pessoas enxergarem, as mulheres enxergarem isso. E fora disso aí vem o desafio de ser profissional, de ter que trabalhar, de ter que conciliar a agenda, né, o desafio de ser esposa, de ser mãe, né, e você precisar encontrar equilíbrio no meio disso aí, porque tem hora que você vê que você pendeu para um lado demais e o outro ficou descoberto, e aí você tem que dar um equilíbrio. Então, assim... Como que você, já quero saber isso, como que você concilia isso daí? Porque as mulheres têm diversos papéis, Sim. né? A gente tem muita coisa, tem seu trabalho, tem sua família, seus filhos, né? Então, como que... Seu esposo, né? E como que você concilia tudo isso? Eu concilio, filha. Gabi tá aqui, eu acho que quem era melhor para responder essa pergunta era a Gabi. Mas assim, Esli, como eu concilio, eu não sei nem te dizer como eu concilio, eu só sei que não é fácil conciliar, sabe? Eu concilio assim, debaixo de muita oração e muito choro. Meu Deus, quantas vezes eu gosto de orar no banheiro do meu quarto, sabe? Eu não tenho quarto de oração, então eu tenho banheiro de oração. Eu tranco o banheiro, é o único lugar que ninguém vai me incomodar, é no banheiro. Então eu entro porque seus meninos já estão grandes. Pois é, senão eu não podia, né, Esli? Não tem isso. Hoje eu posso trancar o banheiro e falar assim, agora somos nós. E ali eu deito ali no meu tapete e eu falo, Deus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho receita. Eu vivo a vida tentando isso, descobrir isso, como é que eu faço? Então tem dia que eu falo assim, Senhor, agora eu tô te pedindo, aumenta as horas do meu dia, o Senhor não fez o dia, então o Senhor aumenta as horas, ou então o Senhor vai me ajudando, amenizando algumas situações, vai resolvendo aí por trás, eu tô achando que sou eu e nem sou eu, é o Senhor que tá fazendo. Então assim, eu vivo nessa busca, né, de conciliar. E eu busco muito sabedoria de Deus, eu busco muito, eu oro, eu choro muito diante de Deus, eu falo para Ele com muita clareza. Eu chego assim, falo, Deus, eu falhei feio hoje, eu tô sentindo que eu me ausentei muito aqui com os meus filhos, ou então eu ausentei muito aqui com meu marido. Deus, me perdoa porque eu ausentei aqui hoje. Eu tenho essa liberdade, eu tenho essa... Eu consigo enxergar isso, sabe? Eu tenho humildade de chegar lá e dizer assim, eu falhei muito, então me ajuda, me ensina. E aí Deus ensina, e aí Deus me consola ali e fala, não, filha, hoje você errou, mas amanhã você compensa. Então é assim, esse equilíbrio é assim, não é algo, não tem uma receita, e eu digo assim, não hesitar 100%, olha, eu faço isso, e lá no ministério eu faço de tantas a tantas horas, no serviço de tanto a tanto, supro meu marido e meus filhos. Não, tem dia que não dá certo. E aí eu tenho que... E você, quando não dá certo, quando você passa, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, tá fazendo um evento, eu tenho que focar mais no evento, minha família vai ficar um pouco de lado. Sim. Mas você leva isso com leveza ou você se cobra muito? Como que você consegue? Assim, de quando eu me dedico muito... Você é muito ansiosa? Eu sou ansiosa e eu preciso administrar a ansiedade também, eu fico ali na cruz pedindo para Deus me controlar essa ansiedade, mas como eu te falei, eu sou muito racional. Então assim, por exemplo, esse chá de mulheres que teve semana passada, a Gabi tá se preparando, né, para o casamento, então eu tô muito focada no casamento dela e tal. Aí chegou o chá. A minha razão me diz que eu preciso agora focar no chá. Nessa semana... O foco é esse. Eu fecho os olhos, a não ser que seja urgência e emergência, não fale comigo, porque agora é o chá, né? Então, tinha vários detalhes do casamento da Gabi para organizar. Eu falei, pausa aí. Pausa, porque agora é o chá. Então, ali, eu passei uma semana que eu fecho os olhos, porque eu sei que naquele momento precisa de mim, eu não tenho como fugir, aquele momento ali precisa de mim. Aí terminou aquele ali, eu dou uma respirada,
né? Aí eu retomo, vou suprir aquela outra área. Mas é claro que eu não vivo de eventos em eventos, né? Então isso facilita para mim, né? Porque eu não vivo constantemente. Eu fico imaginando alguém que vive de evento em evento, deve ser muito difícil. Mas no meu caso dá para equilibrar, né? Então eu dou aquele boom, depois eu recuo, vou colocando as coisas ali em ordem, né? Até... eu preciso contar uma história. Conta. Gente, suas histórias são boas. A Gabi vai casar. A Gabi vai casar. Eu preciso contar que ela foi minha daminha no meu casamento. A Gabi foi minha daminha no meu casamento. Gente, isso denuncia muita coisa. Denuncia muita coisa. Denuncia que nós já vivemos muito, graças a Deus, e continuamos aqui cheia de vida e de esperança, Deus, né? Gente, que coisa linda. Wesley, eu fiz 50 anos, agora eu vou fazer 51 em julho. E quando eu fiz meu aniversário ano passado, quando amanheceu o dia, eu fiz um tempo de oração com Deus, assim, foi maravilhoso, sabe? E eu comecei a ler o Salmo 1 ali, e lá falava assim de dar frutos na estação certa. E Deus me deu assim uma visão, algo assim, me fez enxergar uma coisa que, olha, meus 50 anos parece que eu renasci. E assim, Deus me fazia enxergar. Não me fazia ver um sol se pondo, Deus me fazia ver um sol nascendo. Que lindo. E aquilo ali eu comecei a entender, eu falei, Deus, isso é um recomeço, eu não posso pegar 50 anos como um declínio da vida. Não é isso. Então, assim, eu trabalho muito bem com a idade. E aí, na hora que eu li os Salmos, lá falava assim que dá o fruto na estação certa. E eu entendi, eu tenho um fruto para dar nessa minha estação, nos meus 50 anos. Eu não vou dar o fruto que eu dava quando eu tinha 20 quando eu tinha 30. Mas eu vou dar o fruto dos 50 anos, dessa estação, desse meio século. Então, isso veio no meu coração com tanta alegria, sabe? Com assim... Então, eu nunca tive problema com a idade, mas agora eu faço questão de dizer, eu tenho meio século, daqui a pouco eu tenho meio século, mais um ano. Uau. E nessa estação, eu sei que Deus vai me dar muita coisa, sabe? Eu vou poder contribuir muito, porque se eu não viver os 51 anos, como que eu vou poder falar pra Gabi como é que é isso, né? Como é que vai ser essa experiência? Gente, que maravilha, né? Meu Deus, e é tão bom, porque as mulheres hoje querem esconder a idade, né? E é tão bom quando você chega nessa idade, você entende que você está dando frutos na estação própria, né? Que você está florescendo. Hoje eu vejo você frutificando muito, né? E eu vejo cada vez mais, assim, esses frutos sendo assim, em evidência, né? E é muito lindo isso, né? Glória a Deus por isso, sabe? Alessandra, nesse nosso podcast, nós estamos nessa temporada, a gente queria mostrar que a mulher, ela tem diversos papéis, né? A gente trouxe aqui a Gleice Jane, que foi ela é empresária há 17 anos em Palmas, empresária de muito sucesso, né? Dona da Empório Design. Nós trouxemos também a Bruna Nogueira, que ela era maquiadora e ela fez uma transição, ela saiu desse lugar de uma carreira de sucesso para ir ser influenciadora do lar, para trabalhar na sua casa, para cuidar da sua família, né? E hoje nós estamos aqui com você, uma pastora, né? A gente quer mostrar que não importa onde você está exercendo o seu dom, não importa onde você está exercendo, se posicionando no seu papel ali, é nesse lugar que Deus quer você e que você esteja inteira, né? Quando a gente trabalha, quando a gente olha para mulheres, a gente sempre fica comparando, né? Não sei se você já percebeu, porque aí eu vejo a Alessandra, né? Líder de pastora, liderando né? Na frente de um evento tão lindo, de grandes congressos. Vejo você no palco e às vezes eu quero ter a vida que a Alessandra tem, né? Mas as pessoas não entendem que cada um precisa estar no seu papel, né? Exercendo aquilo que Deus chamou para você fazer, porque imagina que todo mundo fosse líder na igreja, como seria? Sim. O que você fala sobre qual a mensagem você quer trazer para essas mulheres que estão aí nessa comparação,
né? Que fala, ai, mas a Alessandra conseguiu. A Alessandra tá lá, né? Conseguiu tudo que ela queria. Quer fazer um podcast só dos meus perrengues? Aí, se você quiser, vai dar muito perrengue, sabe? E é isso, Esli, sabe? Às vezes a gente olha as pessoas assim, ai, tá, pastora de mulheres. E isso, você sabe que isso não mexe tanto nenhum comigo, sabe? Não, mas não mexe mesmo, não é modéstia, e é porque não tem que ser modéstia, é porque realmente ser pastor é estar na posição de serviço, né? De servir. O fato de estar ali à frente de um evento com 300 mulheres ou um congresso com 400 mulheres, isso não me tira do prumo, não me envaidece. De repente, se eu não tivesse nem que estar ali na frente, para mim era até melhor. Eu não tenho vaidade nenhuma com rede social, com aparição, eu não tenho nenhuma. E assim, ser mulher ou estar numa posição de destaque, às vezes, não retira de nós a nossa realidade, né? Aquilo que a gente vive, os nossos problemas, as nossas dificuldades, todos temos, independente da posição que nós estivermos, independente da vida de quem está lá no glamour, na riqueza, na fama, no sucesso, todo mundo tem a vida com dificuldades, né? Com os mesmos problemas. O que eu vejo é que cada um precisa enxergar quem ela é em Deus e qual o seu propósito. Porque, por exemplo, eu acho lindo seu sorriso, lindo, sua leveza. Você chega num lugar assim, você faz a alegria do lugar, né? Você dá um encantamento, você traz uma luz, você traz um brilho, sabe? Então, assim, eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo na Esli. Eu sou mais contida. Se for para falar, eu falo muito. Mas, assim, se você estiver aqui num podcast comigo, tudo bem. Mas se você me jogar no meio de pessoas desconhecidas, Esli, eu vou murchando assim, até que alguém me ative e fale assim, fala alguma coisa, porque eu não tenho essa espontaneidade. E eu acho lindo. Mas essa espontaneidade é da Esli. E ela fica linda na Esli. Né? O meu perfil é outro e eu sou feliz com o meu perfil. Para cada pessoa, Deus construiu uma história. A Bíblia fala que quando a gente era criança, ainda informe, né? Ali no ventre da nossa mãe, Deus construiu a nossa história. Por que às vezes tem tantas pessoas frustradas e infelizes? Porque quer viver a história de outra pessoa e não dá certo. Não dá certo. Então, a minha história, seja ela de dificuldades ou seja ela de sucesso, de avanços, é a minha história. E ela foi feita por Deus. E essa história, se eu encontro e eu entendo ela, eu sou feliz dentro dela, a despeito das dificuldades, a despeito das circunstâncias, porque elas existem, as dificuldades existem, né? Mas quando eu sei que eu estou ali, no centro da vontade de Deus, quando eu entendo, foi Deus quem me fez, foi Ele quem me criou, e eu estou aqui para cumprir o propósito que Ele fez para mim. E que propósito é esse? Eu gosto muito daquele livro Uma Vida com Propósito, sabe? Do Eric Warren, um nome assim, que ele fala sobre o propósito para o qual nós fomos criados. E nós fomos criados, eu não fui criada para ser pastora, eu não fui criada para ser esposa do Cid ou a mãe da Gabriela e do Mateus. Eu fui criada para a glória de Deus. Tudo isso aí corrobora, faz parte desse manifestar da glória de Deus. Então, quando a gente entende isso, não tem comparação, não tem concorrência, porque eu sei a minha essência. Eu não fui feita por mim, eu não existo por mim. Meu pai e a minha mãe não me fizeram, foi Deus que me fez, entendeu? Então, quando Deus me faz, Ele já me faz com uma história traçada. E se eu quiser sair dessa história e viver a sua, não vai dar certo. Esli, se eu for tentar criar o teu sorriso no meu, vai ficar feio, não vai combinar no meu rosto. Não vai combinar no meu rosto, entendeu? Então, assim, é isso que Deus espera da gente, é cada um vivendo a sua história na formatação do Criador, né? Ele criou, Ele fez. E agora tudo que eu preciso é descobrir, Deus, o que o Senhor fez para mim? Não importa o que o Senhor fez para Esli, para fulano, para Beltrano. O que está na minha história?
E aí, quando eu encontrar isso, aí eu encontrei a felicidade. Pronto, meu Deus, precisa preocupar com mais nada. Nós somos únicas, Sim. né? Não preciso querer o papel de ninguém, porque Não. o meu papel, eu preciso ser a protagonista da minha vida, né? E eu quero que, pra gente finalizar, porque já deu nossa hora, pra gente finalizar, qual a mensagem que você deixa para nossas admiráveis, para nossas seguidoras, para todas as mulheres desse planeta, das nações da Terra? Me conta. Então, eu falo em cima, então, do nome, né? Eu falo em cima do nome. Eu busco, nesse momento, querer reafirmar para você, que você realmente é uma mulher admirável. Você é uma mulher admirável não apenas pela sua beleza física, porque eu sei que você é uma mulher bonita, você é uma mulher bela, porque Deus não fez ninguém feio, Deus fez todas nós bonitas e belas. Então, além de você ser uma mulher bela por fora, você também é uma mulher bela por dentro, porque você foi feita por Deus e Deus não erra, o projeto de Deus não tem erro. Então, quando Ele te criou de uma forma admirável e te fez perfeita. Então, dentro das suas dificuldades, né, dentro da sua estrutura de vida ou da circunstância de vida que você esteja vivendo, você é filha de Deus, você é filha do Pai, você é filha amada do Pai. Então, quando a Bíblia fala que nós somos filhas amadas, a Bíblia não fala que nós somos apenas filhas, nós somos filhas amadas. Quando você entende que você é filha amada do Pai, você consegue externar isso e você consegue viver de uma forma admirável e as pessoas conseguem te enxergar de uma forma admirável, porque você, mulher, é admirável. Uau, uau, gente, que maravilha, que podcast maravilhoso. Meu Deus do céu, foi um aprendizado, muito crescimento para nós hoje. Amém. Foi bênção, gratidão, muita gratidão por você aceitar meu convite, para a gente estar juntas aqui. Eu quero agradecer cada um que está aqui conosco também. Eu quero convidar você de novo para encaminhar esse podcast para suas amigas, para as pessoas que você conhece. Nos siga na rede social, Pod Admiráveis. Nos siga no Instagram, né? Quero muito estar próxima de vocês. Queremos ser amigas virtuais para que a gente possa estar sempre juntos, levando histórias de superação, de bênção, de vitória, né? Levando essa mensagem de vida para você, né? E eu agradeço muito hoje, Alessandra. Foi maravilhosa a nossa conversa. Que Deus possa te abençoar, prosperar seu ministério, crescer, que cada vez você alcance mais, que sua voz chegue mais longe. Que você alcance muito mais pessoas, né? Através de tudo que Deus já colocou no seu coração. Todos os dias eu peço isso para Deus, para que eu possa estar alinhada com o céu, né? Então é isso, que a gente possa estar alinhada, para que a gente possa viver o plano dele aqui para nós. Gente, muito obrigada, gratidão, você que está aqui comigo. Um beijo no seu coração. Fui!